Olá, aqui Vanessa Brick, começando mais uma live da Starways. A jornada do estudante no exterior continua. Hoje nós vamos conversar aqui com a Tatiana da Good Hope. Já vou colocar aqui a Tati junto com a gente. Good Hope de Cape Town, África do Sul. Oba! Olá! Tudo bom, Tati? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí dando mais uma sequência, né, a essa jornada do estudante no exterior, que aqui pela Stars nós estamos fazendo. Sempre deixando salva essas lives com bastante informação, deixando salva aqui no IGTV da Starways e também subindo no canal do YouTube, tá? Joia. Hoje a gente vai... agradeço a todos que estão entrando aí, vou tentar dar uma acenada aqui para todo mundo, mas eu fico muito feliz de ter aqui o pessoal entrando. Eu sou Vanessa Brick, sócia semeadora da Starways Intercâmbios e Viagens Conscientes. A Starways é uma agência com foco em famílias, mulheres que viajam sozinhas, 40 mais, 50 mais. Os nossos pilares são a sustentabilidade e a inclusão. E hoje a gente vai falar aqui com a Tati, né, que é a representante aqui da Good Hope, escola que eu tive o prazer de conhecer quando eu estive em Cape Town. Mas eu vou deixar que a Tati se apresente e fale um pouquinho dela e da escola. Obrigada. Oi, pessoal, obrigada por estarem, primeiramente, pelo convite de estar aqui com vocês. E para falar um pouquinho realmente do que é minha paixão, eu tenho 20 anos de indústria na área de intercâmbio. Com a Good Hope já fazem 5 anos e pouquinho. E é um prazer estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre a nossa escola, sobre os nossos projetos voluntários e falar da África do Sul, que é uma grande paixão na minha vida. Sem dúvida, que bom. O prazer é nosso ter você aqui com a gente hoje, mas em primeiro lugar vamos falar exatamente dessa oportunidade, né, de intercâmbio com o idioma inglês em Cape Town, né? Alguns brasileiros desconhecem essa possibilidade. A África do Sul foi colonizada aí por ingleses e holandeses, né? Então tem, além dos dialetos locais, né, o africâners, que eu me lembro até na época da Copa, né, teve muita vamos dizer assim, algumas piadas, né, em relação a isso, né? A gente chegou a ouvir alguém falando que era o idioma o pior, o mais feio do mundo, né? Mas eles têm muito orgulho, né, obviamente, do idioma deles. E o inglês é muito forte lá, né, Tati? Sim. Na verdade, na África do Sul se fala o inglês como língua pioneira, né? Inglês, o afrikaans e mais 11 dialetos, né? E o afrikaans, na verdade, ele é o holandês com alguns dialetos. Então, muitos, quando a gente fala africanos, acham que é a língua dos negros. E, na verdade, não é. É a língua dos brancos na África do Sul. Né? Os negros falam os dialetos locais, tem Zulu, Xhosa, entre outros. Mas o inglês é o primordial ali, é o mais forte hoje em dia e assim, há muitos anos, né? Porque, na verdade, ele começa com a parte britânica da colonização da África do Sul, não só da holandesa. Então, é muito forte, sim, no país. Isso é muito bom. Além das paisagens exuberantes, né, Tati? Vamos combinar que Cape Town virou para um lado é praia, virou para o outro lado é montanha. Então, assim, Exato, exatamente. tem para Não todos tem os muito o que gostos. falar. É verdade, realmente. E assim, encanta muito, acho que o brasileiro, essa questão de um clima muito parecido, né? Apesar daquele mar enganar, né? Que a gente acha que vai ser igual mergulhar no mar aqui numa costa brasileira, e o mar é um pouquinho mais frio que aqui, mas o clima, né? É muito, acho que agrada muito, né? O inverno um pouquinho Sim. diferente, mas eu acho que agrada muito o brasileiro, né? Porque assim, acaba que o inverno seja um pouquinho mais frio do que a gente está acostumado, mas assim, quem é do sul do Brasil até se sente ok, né? Mas em questão do verão, é um verão mais tranquilo, chega assim no máximo 32 graus. A água, infelizmente, para se entrar no mar,
Ali na Cidade do Cabo, ela é extremamente gelada, ela é 10, 12 graus no máximo. Então, pra gente que está acostumada com as nossas praias de água quente, a gente sofre um pouquinho, mas realmente é uma beleza, assim, sem explicação, né? É uma cidade que te oferece de praticamente tudo, né? Então, para quem não gosta de esportes ao ar livre, de atividades, tem a parte que é de gastronomia, vinhedo, entre outras coisas. Então, tem de tudo para se fazer. É verdade, né? E também tem uma vantagem em relação a outros destinos do idioma inglês, que é o câmbio, né? Que para nós, né, atualmente, assim, tá um pouco difícil, né, da gente pensar aí em Reino Unido, por exemplo, né? Até o euro também em relação ao real. E a gente tem essa, vamos dizer assim, um ponto positivo nessa questão de Cape Town, né? Para os brasileiros, eu acho que é bastante vantajoso, né? Sim, sim, porque acaba que a nossa moeda é mais valorizada que a moeda local, que é o rands, né? E a economia local, ela é mais em conta que não só Brasil, tá, gente? Chega a ser, às vezes, 35% do que grandes capitais no mundo todo e grandes destinos de viagem para estudante ou para turismo, né? Então, por isso que acaba que a África do Sul acaba atraindo os olhinhos tanto para o turismo quanto para o curso de inglês, porque você economiza muito na sua alimentação e no seu transporte local, né? Que é onde o aluno quer economizar mesmo para poder fazer outras coisas também, né? Exato, né? Tanto os passeios quanto também a questão até de compras, né? Que eu digo que sim, não é um destino de compra, mas roupa de inverno, por exemplo, como lá tem o inverno Super barato. que aqui acaba sendo barato, né? Bota, casaco, Exato. né? Eu sempre falo assim, que lá para fazer compras do dia a dia de roupa, acessórios, coisinhas mais tranquilas, acaba saindo realmente muito mais barato que no Brasil. A única coisa que eu acho que é muito equivalente, que todo mundo sempre pergunta, mas eu vou trazer um iPhone, eu vou trazer uma câmera nova. É o mesmo preço que o Brasil. Aí eu já acho que não é tão diferente. Mas o restante vale a pena sim, né? E os vinhos também, né? Ah, vamos falar dos vinhos, né? Nossa Senhora, com certeza. Muito bom. Além dos passeios nas vinícolas, né? Que é muito Sim. acessível, né? Tudo muito perto na cidade, não é? Você não precisa Sim. dispor de um dia inteiro para sair, para ir na vinícola. É muito perto, então você faz aquele passeio, toma o vinho, compra vinho, traz vinho, é uma delícia. Exatamente, com O certeza. Márcio, o Márcio está colocando aqui, né? O meu amigo amante do rugby, né? Então ele jogou rugby, filho dele também, ele acompanha até hoje aí o rugby. Então a molecada adora realmente a África do Sul. Eu Né? confesso que eu sou apaixonada também, eu gosto bastante. Aprendi Ai, lá, né? Morei lá 2 anos, eu aprendi lá. que legal. Então, essas questões culturais, né, também, do intercâmbio que a gente fala, isso é muito interessante, né? Porque você, por exemplo, morou 2 anos lá e teve contato com muitas questões. Então, não só os passeios, porque chega uma hora também que o passeio já, né? Poxa, são 2 anos, sempre vai Você ter. praticamente fica local, né? Você entra mais como a vivência de você ser uma pessoa dali, né? Então você acaba tendo outros prazeres de conhecimento mais da cultura, da história, e você passa a ter um ambiente de vida que eu falo que é muito diferente da nossa vivência da América Latina, tá, gente? Não é só brasileira, né? Eu gosto de deixar isso muito claro, que senão eu levo sempre puxão de orelha. Mas o latino, ele tem aquela tendência de pensar muito só nele. O nele que eu falo é você, sua família acabou. E lá não. Lá tudo envolve a comunidade, tudo envolve o próximo, tudo acontece se eu fizer junto com outros. Então você acaba aprendendo a ter esse estilo de vida, que é o que hoje, para mim, é o meu estilo de vida desde que eu morei lá. E isso te ensina muito, né? Eu acho que teria que ser mais assim sempre em todos os países, né? Sem dúvida. Mas eu acho que essa questão é muito importante, porque você trouxe isso para a sua vida aqui, né? Então, quando Sim. você está aqui no Brasil, a gente, né, quem te acompanha sabe que você está envolvido em trabalhos voluntários também aqui. Sim. Você tem toda essa visão, né, de comunidade. Então, isso é muito rico. O intercâmbio ele traz muitas dessas questões. E o legal é a gente poder pegar o que é positivo de cada lugar para poder tornar o nosso lugar também, né? Exato, exatamente. Eu sou daquela que acredito, né? Que a gente tem que fazer coisas boas, que aqui vai ficar bom também, né? Com certeza, com certeza. Que é o que eu sempre falo e é uma frase que a irmã Dulce usava muito, né? Quando você faz as coisas com amor,
o amor reflete em tudo e passa para o outro aprender também, né? Então é isso que a gente tem que estar sempre fazendo e aprendendo. E veio para mim, eu aprendi muito mais lá, essa vivência e essa comunidade aí mais aflorada junto. Ai, com certeza. E é tão pouco, né, Tati, que a gente se doa e já é capaz de transformar alguma coisa, né? É só começar. Mas se a gente Transforma a ficar gente, né? O importante é que transforma a gente, depois a a gente vê gente, o resto. É, exato. A gente acha que está ajudando o outro, né? Mas a transformação está aqui é dentro. nosso, é. É. Mas a gente ficaria aqui horas, porque esse assunto, Olha, né, eu adoro. Mas vamos falar um pouquinho da escola, né? A gente sabe vamos que a sim. Good Hope é uma escola muito conceituada. Quais assim, os diferenciais? O que você destacaria em relação até aos cursos, né? Que são bem específicos. Vamos lá. A gente, na verdade, é uma escola pioneira lá na Cidade do Cabo, né? A gente iniciou há 26 anos atrás, então a gente já está no mercado há muitos anos. E é uma escola totalmente sul-africana, né? A gente não tem uma sede em outro país, não foi fundada em outro país, ela é raiz ali mesmo. E a gente mantém isso muito dentro da escola, no convívio dos alunos, né? A gente passa muito, até na decoração da escola, os professores são todos sul-africanos, que é um ponto super positivo. E eles têm que ter o curso de Celta ou Delta, que é para lecionar aluno de língua estrangeira. Então, senão eles não lecionam, eles não têm que só ter graduação em línguas, eles têm que ter essa certificação do Cambridge para lecionar. Nossas salas de aulas são menores do que o padrão mundial de salas de aula. A gente tem máximo de 10 alunos. Agora, durante a pandemia, está com 5 ou 7 alunos. E nem por isso o preço diferenciou. Então, a gente mantém aí uma sala que a gente fala semi-private, né? Semi-privado aí. Então, você consegue ter uma dissertação e uma comunicação entre os alunos muito mais aflorada. Além disso tudo, a gente garante, né, para aquele aluno que só quer estudar de manhã, o curso dele é garantido de manhã. Se ele comprar o General English, ele não corre o risco de estudar à tarde. Então, ele consegue fazer o curso dele só de manhã. Entre outros cursos que a gente tem, preparatório de exame, para quem quer fazer uma universidade, ou precisa subir de cargo dentro de uma empresa multinacional. E nosso coraçãozinho de ouro, que é os nossos voluntariados. Os Que a gente tem voluntariados. aí em 3 países diferentes do sul da África. Isso, a gente já vai falar dele um pouquinho mais, né? Mas Sim. Em relação ao General English, assim, o que a gente pode destacar em relação, né, assim, ao que ele encontra? Então, você colocou pontos super positivos em relação ao professor ser nativo, ter a certificação, né? E aí ele pode escolher em horas por semana, né? Então, sim, ele pode escolher a carga horária, se ele estuda só de manhã, ou se ele quer um pouco mais intensivo, ou até o intensivo máximo, né? E dentro disso, a gente vai trabalhando com esse aluno dentro do nível dele de inglês também. Né? Então, por exemplo, ele vai avançando, ele muda os cursos da tarde dentro do padrão dele, do nível. Então, é muito bem estruturado com os professores. Né? O professor vai indicando quando ele acha que o aluno realmente tem que fazer o teste para subir de nível. Né? E não ensinamos somente o que a gente fala, né? Até no curso de General English da manhã, que é só gramática, vocabulário. A gente tem muita aula de conversação e isso é muito importante. Né? Para quem faz inglês há muitos anos e trabalha com isso há muito tempo, sabe que o listening é muito mais importante do que você ficar sentado decorando uma gramática e decorando um vocabulário. Né? Então, quanto mais você ouvir, mais você vai ter esse vocabulário, essa gramática entrando na sua vida e conseguir desenvolver muito mais o seu nível. Então, mesmo no General English, ele vai ter conversação. Né? Que eu acho que é a parte mais importante nesse momento para os alunos. E a gente segue toda a doutrina aí do Cambridge, né? Então são livros Cambridge, todo esse padrão, até porque a nossa escola é um centro de Celta para professores da Cambridge. Né? Então a gente dá o curso de Celta também. Isso, é esse que eu ia falar. Esse destaque para o curso para a formação de professores, né? Também Sim. Isso é bastante importante. E assim, eu sou testemunha até do quanto que vocês ficam no pé com o listening, porque quando a gente estava entrando na escola, tinha 2 ali que parecia estar falando um português um com o outro, já tomaram uma chamada ali, porque tem que aproveitar, né, Tati? Tá lá, é para isso que tá lá. Tem que né, desenvolver, e quanto mais você cria, né, essa coragem, né? Porque às vezes é uma timidez, é um pouco do medo. Então, cria essa coragem e vamos que vamos, né? Porque é melhor, tem que falar para saber onde vai corrigir, senão fica complicado, né? Até do professor. E a gente, na verdade,
faz questão também de colocar no máximo 2 alunos da mesma nacionalidade na sala de aula, né? Para que realmente não aconteça isso, né? Ficar só falando português, ou ficar só falando só árabe, ou ficar só falando qualquer outra língua. Então, existe essa diversificação. E por a gente ter 2 campos, né? Que o aluno pode escolher onde ele quer estudar, a gente consegue ter essa diversificação bem espalhada aí dos alunos também. Perfeito. E agora sim, a gente vai falar desse programa maravilhoso, né? Que a Good Hope é muito reconhecida aí na questão do intercâmbio do voluntariado, né? Da viagem, aí que vai além do aprendizado do idioma ou da melhoria do idioma. Então, vamos falar um pouquinho como funciona, né? O aluno que vai para o voluntariado tem algum pré-requisito diferente do que aquele que está indo para o General English? Tem, precisa, na verdade. Os projetos a gente tem, na verdade, em 3 países diferentes, né? E aí, a pessoa, o candidato que gostaria de fazer esse projeto, ele tem que ter 18 anos ou mais, né? Existem 2 projetos, só que abre uma exceção para 17 anos. Mas o mais importante é ter um nível de inglês intermediário, que é o B1, né? Que muitos dos brasileiros acham que não tem, morre de medo de fazer um teste, mas quando faz o teste mostra que tem. Então, não tenham medo, porque a maioria tem sim um inglês bom, legal, mas fica receoso, né? Porque acha que intermediário você tá falando fluente. Gente, não é. Existe uma grande diferença, tá? O fluente é fluente. O intermediário, você sabe se comunicar, você entende o que está sendo passado, você pode falar pausadamente, mas você está respondendo dentro daquilo que você entende e está entendendo corretamente a pergunta e a resposta que você tem que oferecer. Então, dá para fazer sim, tá? Para quem não tem, pode fazer o curso de inglês antes, dependendo do período que a pessoa tem de disponibilidade, e aí sim fazer o projeto. Mas se ele quiser ir direto para o projeto, ele tem que ter o intermediário. Perfeito. E você fala de 3 países diferentes, né? Sim. Como que faz isso? O que assim, o que determina essa escolha? Vocês ajudam nessa escolha? O que cada projeto, né, direciona? Tá. Na verdade, a venda do voluntariado com a agência é muito ligada comigo, né? A gente faz um projeto, sim, de atendimento diferenciado. Então, quando você vai até a agência, por exemplo, até você, o seu cliente vai fazer um teste online, que é o da Good Hope. Aí você vai me mandar esse resultado, porque sai na tela, e vai marcar um call comigo e esse cliente para a gente bater um papo em inglês para verificar o nível e para falar sobre os projetos de acordo com o que ele escolheu. Quem escolhe, sim, é o candidato, tá? Ele tem a categoria de escolher dentro de projetos sociais, que é com criança, idoso e comunidade. Projetos de conservação, que é com animais de pequeno a grande porte ou meio ambiente. Clínica médica, que é uma clínica que tem na Namíbia, para quem é da área de saúde e gostaria de atuar como, mas para quem não é da saúde também pode participar. Então, ele consegue ver dentro da nossa brochura os tipos de projeto e atividades que ele está exercendo dentro desse projeto, né? A pessoa sempre acaba ficando em dúvida entre 2, 3, e nesse bate-papo comigo, eu vendo o perfil dessa pessoa, eu ajudo a escolher o melhor projeto junto, né? Eu, às vezes, escolher um que não tem nada a ver, não leu todos, eu consigo passar e encaixar, né? E aí, nesse momento, a agência vai fazer todo o processo de documentação para a gente poder enviar essa documentação ao projeto e o projeto dar o ok final e aceitar esse candidato. Né? Então, é um processinho que não é demorado, mas ele é mais cuidadoso, vamos assim dizer, né? Com certeza, aqui o José falando que já ia querer todos os projetos, né? Assim, dá vontade José, de você tá falando isso faz tempo, viu, meu amigo? Vai logo! passar, assim, né? Algumas semanas em cada um, ia ser muito bom, realmente. Mas é por isso que a gente enfatiza tanto aqui na Stars essa importância da consultoria, né? Então, quando chega um cliente, a gente tem que primeiro ouvir. Eu falo que é aquela escuta ativa, né? Então, o que você quer? Qual é o seu objetivo? Tanto em relação ao idioma, quanto em relação a um projeto tão delicado como é o voluntariado, porque é uma coisa muito séria, né? Sim. É um processo é um projeto que está acontecendo lá. Você vai entrar dentro de uma coisa que já acontece. Então, você tem que ter muita determinação, tem que ter um objetivo, né, para estar dentro de um projeto. Por outro lado, aquilo que a gente falava no começo da conversa, os benefícios vão além, né? A experiência, ela vai muito além do que
o intercâmbio de idioma, que você vai, conhece a cultura e tudo mais. Então, a conversa, né, esse primeiro contato com o cliente, eu falo que a gente espreme ali mesmo todas as vontades, todos os desejos, porque a gente precisa saber, para justamente ajudar nessa questão do perfil, né? E quando a gente tem uma escola parceira, com contato direto, que pode fazer essa chamada, né, para conversar para ela, isso facilita muito. Então, a gente valoriza muito, né, essas escolas que a gente tem o contrato aqui, a Good Hope é uma delas, porque a gente faz esse match, né, do perfil do aluno com o perfil da escola e a garantia de sucesso é muito maior para o estudante. Com certeza, com certeza. Tive a oportunidade de conhecer, né, como eu falei aqui, a Good Hope de Cape Town. E o que me chamou muito a atenção é a acomodação, né, Tati? Vamos falar um pouquinho da acomodação, porque assim, suspeita, eu quase larguei né? o meu hotel que fica lá. Tô suspeita. Na verdade, a gente tem, na verdade, duas acomodações próprias da Good Hope, que são nossas, né? Uma fica junto com o nosso campus de Newlands. E é alto padrão de acomodação, com certeza, né? Você pode falar, não tô aqui, ó, não sou só eu babando ovo. Não, é muito bom. E a outra casa também fica muito próximo do campus de Newlands, 15 minutos caminhando, que também tem esse padrão. Então, elas têm piscina, área de jardim, churrasqueira, os quartos são super confortáveis, não é um monte de aluno um em cima do outro, muito bem organizado, cada um tem seu cofre para guardar seus pertences principais, passaporte, dinheiro, joias, se quiser, né? Existe um cuidado com a manutenção dessa acomodação. A gente tem as pessoas responsáveis, as minhas queridas, cada uma em uma casa que eu amo de paixão, que limpam e cuidam da casa diariamente, né? E aí, 2 vezes na semana, trocam lençol e toalhas, né, para os alunos também. Então, existe um cuidado, claro. O cliente que está ficando nessa acomodação, a louça é sua, você vai fazer a sua alimentação, mas elas deixam a casa sempre muito impecável, né? Eu acho que eu sempre que vou para lá, que eu vou todo ano, eu fico em uma das acomodações e eu me sinto muito em casa. Uma que você acaba conhecendo gente do mundo todo, né? E ter esse conforto é muito essencial e muito especial para quem está viajando e saindo do seu cantinho, né? Então a gente gosta muito de oferecer. E a terceira acomodação que a gente iniciou, ela é muito padrão da Good Hope também, né? Ela tem um padrão alto, existe também a questão de ter um banheiro privativo, então, e a comodidade está 6 minutos da escola do centro caminhando, né? Então, a gente pensa muito não só na parte do estudo, que é importante, a pessoa está indo ali para fazer isso, na parte do voluntário, que ele está doando o tempo dele para ir ajudar dentro de um projeto, mas o conforto. Porque ali, se ele não descansa, se ele não está acomodado, se ele não está seguro, nada fica bom, né? Exatamente. Eu acho que essa parte também agrega muito, né? E sem tirar as nossas homestays, né? As nossas casas de família, que são também de padrão altíssimo, são parecidas com as nossas residências, as casas, os alunos falam, não é possível que isso aqui é homestay. Mas na Inglaterra, não sei o quê, no Canadá. Gente. É, isso mesmo. Mas você disse da organização, eu vou dar aqui para não parecer que você está puxando muita sardinha. Obrigada. Eu fiquei encantada com, assim, tanto a despensa quanto a geladeira. Gente, aquela gavetinha com o nome de cada um, aquilo é fantástico, né? Então, assim, quando a gente pensa, assim, numa residência estudantil, você já pensa aquele padrão de República Brasileira, né? Que você pensa aquela geladeira, aquela bagunça, aquilo tudo. Quando eu entrei naquela cozinha, que eu vi uma etiquetinha de cada um, eu falei, meu Deus do céu, deu até vontade de fazer em casa para os meus filhos, sabe? Ter Aprende, né? Você vai deixar organizado. Realmente é muito aconchegante, né? E assim, eu queria até que você falasse um pouquinho, Tati, você disse de ir a pé, né? Dependendo da acomodação que é dentro da escola, beleza, mas tem uma que é um pouco distante. Do voluntariado, a gente sabe que tem o transporte de você, super tranquilo. Sim. Mas essa questão de distância, casa de família, ou mesmo da acomodação que é distante, dá para ir a pé, é seguro. Dá tranquilamente. O bairro é maravilhoso, né, Tati? Os nossos bairros, até mesmo no centro, tá, gente? Durante o dia é muito tranquilo, né? Newlands é um dos bairros mais nobres de Cape Town, tá? Então, os nossos alunos, quem fica às vezes, não quer ficar na on-site, eu quero ficar na student house, pode ir caminhando, eles vão caminhando para a escola, dá 10, 15 minutos, é muito próximo.
Para quem é mais preguiçoso, tem ônibus, tem a vanzinha e tem Uber, né? O Uber vai dar menos de R$ 5, provavelmente, porque é muito perto, né? Mas é tranquilo, sim. O que a gente fala, você não vai... Uma que você não vai sair da escola depois das 18, porque a escola fecha às 5, né? Mas até umas 18, 18h30, antes de escurecer, dá para andar ali pelo bairro tranquilamente. Super sossegado. Né? No centro, que a gente já fala, depois dos 18, tomar um pouco mais de cuidado, mas é centro de cidade em qualquer lugar do mundo. Qualquer assim, lugar, exato. Né? Tirando isso, pode se movimentar tranquilamente. Eu faço tudo a pé ali, pego o trem para ir para o centro, volto. Se eu voltar depois das 18, eu pego um Uber, sim, mas é por comodidade também, porque até o trem na África do Sul, o sul-africano não usa depois das 18. É uma coisa que era muito local desde a época do apartheid e ficou enraizado isso, não saiu disso. Então, você entra na linha de trem, você chega depois das 18, você parece que tá naqueles filmes texanos que parece a bolinha rolando, assim, no vento, você tem uma pá viva. É isso. Então, a gente recomenda o aluno, assim, vai andar mais tarde? Anda de ônibus, ou pega um Uber, ou realmente a vanzinha, e à noitão vai pra baladinha, vai voltar, pega Uber de volta. Vai de Uber, E funciona muito, o Uber funciona muito bem. Nossa, é muito legal mesmo. E outra coisa que impressiona bastante, né, em Cape Town, é a quantidade de bicicleta, né, também. Então, assim, o pessoal corre muito, caminha muito, tem muita bicicleta. Eles então, adoram fazer impressionante, físico, você se né? sente até mal, é né? um local saudável. É um local saudável, porque onde você olha, ou muito cedo, ou no final da tarde, você vê gente correndo, subindo, né, a ladeira, assim, é impressionante. Eu fiquei assim, eu me senti meio mal, assim, em relação a isso. Falei, eu não tô nessa turma, não, preciso eu confesso que, assim, eu faço exercício físico, mas quando eu tô lá, eu faço mais ainda, porque eu me sinto mais no clima de fazer, que eu adoro. Né? A gente sai para fazer escalada, para ver o pôr do sol, no Lyle's Head, ou no Signal Hill, ou também a Table Mountain. Então, assim, você entra nesse clima de vivência e convivência sul-africana, que é muito agradável, é muito gostoso. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Em termos de planejamento, né, assim, a gente falou um pouquinho aqui de custo e tudo mais, mas no montante, né? Então, se a gente pensar em passagem aérea também, né, no deslocamento, acaba sendo um ponto positivo, né, Cape Town? Sim. Porque o que é. Claro que hoje, né? Vamos assim dizer, padrão hoje, né, gente? A gente tá um pouco fora do padrão dólar, né? E eu sou super realista, sou super verdadeira quando eu falo disso. A Van já sabe disso, eu não minto. Claro que hoje, quando você vai fechar seu curso e a sua passagem aérea, todo mundo sabe que é em dólar, não adianta, né? Mas mesmo assim, com o dólar como está, sai mais barato do que muitos outros destinos, tá? Só que você tem que pensar no que você vai gastar lá. Como que é a sua economia no local? E vai ser muito mais em conta do que qualquer outro destino que você vai. Então, você consegue ter esse controle no seu gasto lá, ao invés de você pensar, por exemplo, nossa, eu vou para a Irlanda, eu vou para um Canadá, ou eu vou para os Estados Unidos, ou eu vou para a Inglaterra. Você vai gastar muito alto. Então, às vezes, na Inglaterra, por exemplo, Irlanda, você vai pagar de 8 a 12 euros ou libra uma refeição no almoço. Imagina, isso na África do Sul, você janta a semana. Um super restaurante, entendeu? Então, assim, é isso que a gente mostra para o cliente quando ele está nessa decisão e quer viajar agora também, né? E uma que a fronteira está aberta. Então, né? Esse é outro ponto, né? Vamos lá. Exato. Né? Então, assim, hoje eu falo que a gente acorda aqui, cada dia a gente vai olhar a lista vermelha, a lista laranja, como é que está o Brasil, né? E Cape Town está com fronteira aberta para brasileiros. Então, para quem já está com aquela angústia, né? Quem já está com aquele, né? Não foi o ano passado, não deu para ir e quer adiantar, Cape Town realmente é uma opção com fronteira aberta, né? Só tem o voo, né, Tati, que está com a gente tem alguns voos só que encontra do Brasil, que é com a Emirates, né? E com a Etiópia. Na verdade, agora se encontra muito mais com a Ethiopian Airlines do que com a Emirates, né? E com preço muito melhor, né? Sim. Não comparado a preço de antigamente, mas comparado com o preço que está no momento, você encontra por R$3.100, não chegando ao da Emirates, que é 5, 6 ou às vezes R$8.000, né? É um voo mais longo, mas os alunos que estão indo, os voluntários estão assim super aproveitando, porque dá para fazer tranquilamente, dá para ir
sem problema algum e não estão deixando de viajar. A gente teve alunos que cansou de esperar a viagem para o Canadá, cansou de esperar a viagem para a Inglaterra e mudou o destino porque queriam realmente realizar isso. E a África, por estar com números extremamente baixos, estão tendo essa possibilidade aí e dando essa possibilidade de você poder viajar e até com um pouco de segurança, né? E se sentir tranquilizado, né? Sem dúvida. E tem aquela perguntinha básica que aqui na Stars a gente sempre faz, né? O curso o General English, ele é muito focado só para o jovem ou aquele pessoal que já passou um pouquinho dos 35, dos 40, né? Como que ele vai se sentir no ambiente da Good Hope? Não, na verdade a Good Hope tem um público mais que eu chamo de jovem adultos, né? Tô me incluindo nesse, tá, gente? A maioria dos nossos alunos é dos 25 aos 42 anos, né? Então, realmente, tanto que às vezes pedem pra gente, mesmo a nossa idade mínima sendo 17, eu tenho um aluno de 15, 16, é muito difícil. Às vezes, em janeiro, a gente abre exceção pelo volume que recebe, mas a maioria já é mais adulto, né? Então, assim, tem um clima mais para esse ambiente. Agora, para quem é 50 a mais, que a gente fala que é a melhor idade, tem um curso específico para eles, se eles não quiserem misturar com alunos abaixo dos 50 anos, e ele acontece 2 vezes no ano, tanto em março e novembro, tá? Tanto que não é tão frio e nem muito calor, né? Então, as 2 épocas são perfeitas, e eles fazem um curso que é só para 50 a mais, com alunos de 50 a mais, os passeios também incluso para 50 a mais. Então, acaba que a pessoa se sente mais confortável. A gente entende, eu falo pelos meus pais. Minha mãe quer muito fazer, mas ela fala, mas eu não quero, tenho vergonha. Imagina que eu vou falar na frente de alguém que fala. Entendemos e criamos esse pacote perfeito aí para que possa se sentir mais confortável. E eu até dou aqui testemunho da questão de passeios, né? Porque você vai nessa faixa de 40 anos, por exemplo, que então tem muita coisa, né? A gente falava aqui, né? Você vira de um lado tem o mar, você vira do outro tem montanha, e as trilhas, elas são muito tranquilas de serem feitas, né? O passeio até do Jardim Botânico. Poxa, tem muito lugar maravilhoso. As vinícolas, né, são próximas da cidade. Então, o passeio de vinícola é muito bom. Ele tem museu dentro da vinícola. Quer dizer, são coisas assim que a gente gosta, né? Na nossa idade, assim, a gente curte isso, né? Tem os museus históricos que contam toda a história do apartheid, como se desenvolveu a cidade do Cabo. Tem também a parte de tour gastronômico que a gente leva, que são feiras espalhadas pela cidade, pelos arredores de Cape Town, que você passa o dia degustando alimentação local, comprando decorações locais, música ao vivo. Então, assim, é muito agradável para se fazer qualquer coisa. Realmente. É muito agradável. Isso que você falou é uma verdade. Todo lugar que a gente vai passear tem uma música muito vibrante, né? A energia de lá é muito vibrante. Eu lembro que eu estava perto do V&A, né? Que é aquele local que tem um shopping, tem um pouco de tudo, né? Então, você vai andando por lá e não importa se é fim de semana, se é durante a semana, é muito ativo aquilo tudo, tem muita energia, né? E isso é muito gostoso, porque a gente se sente assim tranquila para andar, você curte o lugar, é tudo muito colorido, né? Essa questão da cor, principalmente das roupas. Mexe, né, com a gente, né? Mexe demais. E é uma coisa muito louca, porque num dos museus que eu fui, eles comentaram, né, por que elas usam, por que eles passaram a usar as cores vibrantes. Porque quando na escravidão, eles só podiam usar a cor, aquele caque, bege. Caque, beijinho. Será que eu voltei? Voltou. Voltou. E essa questão, então, da cor, né? Hoje eles fazem questão de usar o vibrante, o colorido. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa assim que faz todo sentido, né? Faz, porque assim, poucas pessoas sabem que eles tinham que usar só esse tipo de cores apagadas, né? E eles tinham um horário para sair, tinham passaportes para sair de dentro das townships, que são as favelas, então eles só podiam conviver na cidade para ir trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde. Tinham que estar de volta antes das 6, por isso que o trem, gente, lembra que eu falei do trem? É muito louco. É vazio depois das 18, porque eles que utilizavam esse transporte, né?
E porque tinham que estar aí carimbar, era literalmente um passaporte. Você saía da Township de manhã carimbado e carimbava na volta para falar que você estava ali dentro. Então era uma coisa que é muito recente. Eu tenho 40 anos, o apartheid acabou o quê? 35, 36 anos atrás. Então, assim, é uma Pois é, coisa que ainda está vivo ali, mas ainda tá. não naquela discriminação, mas ainda é muito. E eles querem que isso continue na história, mas de uma forma vibrante, porque você sente essa energia, essa alegria. Você não vê uma pessoa com um sorriso fechado, com a cara amarrada, nem no É aeroporto, nem inacreditável. de lugar nenhum. Né? Tá É ina- limpando a rua, tá sorrindo, é o policial tá sorrindo, é a pessoa que tá pedindo, às vezes, um alimento ali, tá sorrindo, tá todo É mundo nessa verdade. mesma vibração, né? É verdade, isso é verdade. E eu senti muito isso porque, como eu falei, eu usei muito Uber, né? E Sim, o Uber, assim como aqui em São Paulo, eu peguei uma época lá também do Uber que as pessoas estavam usando começando como um subemprego, né? Então, eu estava sim. desempregado e começando Uber. Hoje já virou profissão até, Já né? virou profissão, Mas era exato. aquele momento, então você olhava, você entra no carro, as pessoas já conversando, e aí para alguns deles eu falava assim, meu inglês não é muito lá, né? Mas vamos conversando. E assim, eles elogiavam, nossa, o seu inglês está ótimo, você está se comunicando, é Sim, isso que importa, né? E esse é um exato. outro detalhe importante que eu aprendi também quando estive lá, que é a questão da dicção, do inglês falado em Cape Town, né? Sim, Então, para algumas pessoas, ele é um inglês muito mais fácil, né? Do sim. que o inglês, o britânico, ou do que o americano, porque ele é um inglês, eu não sei explicar, não tem palavras da linguística aqui para explicar. Eu acho a explicação normalmente que eles falam pra gente é por ter outros dialetos e muito da comunidade local também não falava inglês, foi se formando um inglês mais puro e mais claro, né? Eles têm, Isso. sim, claro, soa muito parecido com o britânico, tem o acento ali meio sul-africano, mas você tem um entendimento fácil da língua, você consegue. Claro que às vezes a pessoa puxa o R um pouco mais forte, aí todo mundo fala, não entendi direito. Mas você consegue ter você sente que esse inglês ele é mais puro, ele não é quebrado, né? Que nem o É. americano, né? Ele não E tem às tanta vezes emenda, né? Ele é é, mais claro que ele não tem tanta emenda, e a aquelas. emenda também do britânico, que às vezes fala muito pesado o accent, aí você fica meio confuso. Então, ele é um inglês fácil de se entender. E eu acho que o carisma da comunidade, das pessoas, também ajuda muito, né? Sim. Eu falo que tem muita semelhança com nós brasileiros, nesse sentido de carismático, de receptivo, porque eles são mesmo. Mas eu acho que eles ainda ganham muito mais da gente, porque existe a positividade que não cabe. Eu falo que a positividade que eles têm não cabe em ninguém, né? Tudo É, tá ótimo, tudo tá é. lindo, né? E também a questão cultural, né? Como a gente Sim, estava falando, a dança, a música, em todo lugar que a gente vai. E essa música vibrante tem uma batida muito parecida com tem, algumas músicas nossas, né? Até porque a sim. gente tem a origem, tem também A uma origem estrutura africana, exato. africana aqui na música, né? Muito forte, influência, né? Africana na nossa música. Então é muito gostoso. Eu paguei um mico lá na porta do shopping. Pagou? Ah, aqueles caras tocando, né? E aí eu parei para olhar, tirando foto e tal. Uhum. Aí ele falou assim: da onde você é? Da onde você é? Eu falei: eu sou do Brasil. Ele falou: eu já estive em Curitiba, né? Ele falou assim. E aí ele me puxou e me fez Pra dançar. tocar o instrumento. Eu tenho um videozinho, porque ele pegou o meu celular para me filmar. Imagina, eu tinha acabado de chegar. Então eu falo, é uma coisa assim É, impressionante, como a gente fica com medo, né? É por isso que eu falo que trabalhar para mulheres que viajam sozinhas, a gente dá essas dicas, essas coisas, porque você chega num país que você não conhece, você não sabe, você tem uma ideia daquela cultura, né? Chega lá, o rapaz vem todo simpático, tá? Você tá vendo que ele tá trabalhando ali, passando o chapéu, porque ele vive da cultura, da música, né? E sim. aí ele pega o seu celular e vai lá, e ele quer E te filmar. sai. Eu não sabia se eu ia, se eu pegava meu celular, se eu tocava, Que é pra onde eu vou, né? Eu né? acho isso bem legal da gente falar, porque é tão natural deles. Claro que dá pra diferenciar, né, gente? Quem tá Sim, vindo pra sim. te assaltar. Porque quem vem pra te assaltar não vai falar, ai, vem cá que eu vou tirar uma foto ou te Não vai. filmar. Mas a gente, como mulher, realmente, a gente fica naquela incerteza, né, no começo. Né? Então, mas realmente, essas pessoas que trabalham ali na rua, que fazem coisa de dança, artesanato, eles são muito cativos, assim, eles querem ajudar, eles sabem disso.
E é o ponto, sim, de falar, não, pode ali com segurança, se você tá no waterfront, é assim mesmo, eles estão dançando, eles querem que você dança junto, eles querem uma foto para você guardar com eles, então eles É. querem mostrar tudo isso. Então é muito legal isso, sim. Ah, foi muito legal. E a gente faz assim essa questão de passar todo um pouco dessa cultura na consultoria também, né? Sim, Porque para muitas pessoas não é tão comum ir para Cape Town para estudar ou para Cape Town para fazer um trabalho voluntário num projeto bacana. Então a exato. gente, como eu estava falando aqui anteriormente, né? Nós temos essa consultoria que é essa escuta ativa. Então vamos escutar e oferecer no segundo momento para esse cliente todas essas opções. Né? Muitas vezes ele está focado, não, porque eu quero o Canadá, porque meu amigo foi para o Canadá, eu vou para o Canadá, já descreveu. E a gente apresenta nessa jornada, né, todas as outras opções que tem ao redor do mundo. Eu falo que no turismo e no intercâmbio você só tem um mundo para escolher, né? Sim. Então vamos valorizar um pouco outros locais, porque é muita riqueza também. E com certas facilidades aí, né? Então, essa É, consultoria a gente faz o planejamento financeiro junto, né? Se houver necessidade, a gente coloca uma parceira nossa aqui para ajudar na questão do planejamento financeiro. Hoje em dia a gente sabe o quanto está importante planejar. Então, assim, um ano passa assim, ó, né? passa. Então, tem que começar a planejar agora para viajar o ano que vem, ou quem quer ir para Cape Town já está aberto, a gente dá as dicas aqui de fazer o exame de 72 horas antes de chegar. E aí tá tudo certo, vai poder fazer, vai poder estudar, vai poder ir para o alojamento. Então a gente faz toda essa questão, esse preparo, né? Tanto de documentação, quanto do dinheiro, quanto na escolha também. Tá? Então, essa apresentação de hoje aqui está muito gostoso, tá um papo, uma delícia de falar em relação a isso. Você comentou até do mix de nacionalidades, né, Tati? Que acho que ficou uma Sim. pergunta aqui. Você falou que não passa de duas pessoas da mesma nacionalidade na mesma sala, mas quais são as nacionalidades mais comuns que procuram Cape Town? Nossa, na verdade, assim, durante o ano todo, a gente recebe quase 50 nacionalidades diferentes, né? Então, vem muito europeu, brasileiro, suíço, alemão, francês, italiano, Arábia Saudita também tem bastante, Turquia. Realmente é um mix bem grande, eu acho que isso ajuda e facilita também, né? Mas a maioria da Europa é um dos mais fortes também nossos carro-chefes também de destinos. A gente começou a receber há uns 2, 3 anos bastante local, da própria África. Então, angolano, queniano, entre outros destinos, né? Para estar estudando conosco também. Então, dá para fazer um mix bem gostoso aí de nacionalidade, sim. Esse é um ponto que eu acho interessante, né? Porque, assim, dentro da África, né, cada país tem o seu idioma, né? De acordo com a colonização, enfim. Então, vocês têm esse mix de outros países africanos. Eu conheci muitos africanos quando estive aí, e, assim, é muito gostoso, né? Poder Sim, conversar, ver a realidade desses outros sim, países. Realmente foi muito, muito interessante. E a questão do idioma que a gente estava falando, né? Sotaque, vamos chamar, né? Assim, do inglês na cidade do Cabo, também acaba atraindo quem não tem o conhecimento anterior do nosso vocabulário, do nosso sim, alfabeto, né? sim, Porque ele tem que aprender o alfabeto primeiro, né? No caso dos sauditas, dos asiáticos, né? E sim. depois fica muito mais fácil o aprendizado do inglês com esse... falei agora e já esqueci. A pronúncia A de Cape pronúncia Town, do. Sim, né? exatamente. Porque para eles é completamente diferente, né? O abecedário é completamente diferente. E a gente vê, para nós, assim, como né, parte da escola, eu sou mais administrativa, mas eu fico lá às vezes 30, 40 dias. Em 30, 40 dias, eu vejo alunos da Arábia Saudita que chegaram assim, e você falava, hi, how are you? Não entendia nada que eu tava falando, nem o hi. E aí, um mês depois, hey, Tati, já tava me cumprimentando, falando alguma coisinha, assim, conseguia se comunicar. Aí você fala, nossa, olha aí, o trabalho tá realizado, tá sendo feito, e é isso que a gente quer, né? Porque é uma diferença, assim, é a melhor satisfação que a gente realiza é você ver aquela pessoa que tá ali, tirou o seu tempo para ir aprender uma língua, fazer um projeto
e tá tendo esse crescimento, né? É uma mudança de vida gritante. Eles também, eles vendo, então eles ficam mais eufóricos ainda. Com certeza. E acaba quebrando muros, né? Porque Sim. muitas vezes não, comunicar-se é uma barreira muito grande, É uma né? barreira muito grande. Então Exatamente. elas acabam, né? Acabam vendo assim o mundo como realmente sem limites, né? Sim, É, sim. Tati, você que passa uma vez, né? Com bastante frequência você vai para lá, você ficou 2 anos lá. Que dica que você daria assim de sobrevivência, né, para os brasileiros? Então, aquelas coisas bem específicas do dia a dia, né? Enfim, o que você daria de dicas de alertas? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu, por ter morado e por ir sempre, eu acho assim, o brasileiro ele já é mais safo, né? A gente já é muito esperto, né? Eu falo que hoje em dia, se alguém tiver o celular roubado, pequenos furtos, tá, gente? Não vem ninguém com uma armada na África do Sul para te assaltar, tá? Você tá lá bobeando, o pessoal passa, pega da sua bolsa, você não viu, encostou do seu lado, você derrubou no chão, saiu correndo, coisas do tipo. É muito difícil alguém vir e falar, passa aí. É. É porque você realmente não estava prestando atenção. E pode acontecer. Porque você vai pro barzinho e sai ainda mais na Long Street, vai para um pro outro. Porque eu nunca fui, eu nunca tive, eu fazia tudo a pé sozinha. Eu morava lá, não tinha carro, eu caminhava para tudo quanto é canto, pegava vanzinha. Eu acho que a vivência é conhecer coisas locais e tentar se enturmar também com o ambiente local e vivenciar com o local, entendeu? Porque você realmente sente. Eu ando lá hoje, para ser bem sincera, eles me confundem com locais. Eu, às vezes, tenho gírias de local que nem as meninas do escritório têm. Que elas falam, meu, não é possível. De tanto que eu gosto de estar, de vivenciar, de tentar. Porque isso te dá um crescimento muito grande, né? Além da língua, além da cultura, da experiência. E você se sente mais à vontade e para de passar aquele pavor de ser estrangeiro, né? Que, eu tô aqui fora da minha casinha, tenho medo de tudo. Né? Você começa a vivenciar mais isso com mais cautela. Claro, o olho fica sempre aberto, mas você tem mais uma tranquilidade, né? Então você consegue ter esse carisma e essa vivência, né? E buscar, que eu acho que incrível para mim, busque sempre ir conhecer restaurante que turista não vai, passeio que turista não vai, porque aí você vai babar de vez. Porque realmente tem muita coisa para se fazer na África do Sul e na Cidade do Cabo, que em um mês você não consegue. Eu até hoje não consegui ver tudo da África do Sul. Eu imagino. E é isso que muda totalmente, porque você... É óbvio que você vai nos mesmos lugares. Table Mountain, Lion's Head, Waterfront, né? Tudo isso. Mas tem outros lugares que, às vezes, as pessoas não descobrem. Ver o pôr do sol não só no Lion's Head, existem outros cantos. Então, procure aí que você vai conseguir ter aí um intercâmbio totalmente diferenciado e realizado. Com certeza, porque o que não falta é lugar para visitar, né? Tanto em Cape Town quanto nos arredores, né? Sim. E nesse período que o estudante está lá, Tati, como que funcionam as excursões? Tem passeios de final de semana? Faz junto com a escola? Ele tem que se virar sozinho? Como que é esse apoio? Não, a Good Hope, a gente tem a nossa própria equipe de passeios, tá? Então, a gente monta os passeios de acordo com eles. A gente faz semanalmente. Então, tem passeio de meio período todo dia. E final de semana tem ou de um dia inteiro, ou sábado e domingo, ou sai de sexta e volta no domingo. Então, ele vai se cadastrar lá, ele escolhe qual o passeio que ele quer fazer e paga diretamente na escola. Os preços são mais baratos do que normalmente pelas turistas locais, porque é da própria Good Hope, né? Então, a gente tem a nossa própria van, a gente que leva, que faz todo o planejamento, tá? Então, ele pode escolher diretamente lá. Algumas coisas, às vezes, o aluno, depois de ter ido, gosta de ir sozinho. Eu vou dar exemplo. A gente vai muito para ver o pôr do sol na Lion's Head. Às vezes ele tá lá e ele já quer ir sozinho, porque é uma subida tranquila, dá para você fazer sozinho, né? Caso outros que é mais complicado, tem que pagar um ticket, é mais distante, aí eles acabam indo conosco novamente, sim, e preferem ir conosco. Principalmente viagem para fazer safari, ou de final de semana inteiro pro Garden Route, então tem algumas coisinhas que eles preferem. Mergulho com tubarão branco, e assim vai. Mas a gente oferece tudo. Perfeito. Isso é mais um ponto positivo, né? Oi, Tati, seria tudo se você criasse um guia de passeios não tão óbvios. Edu, vou falar. Na verdade, eu estou montando. Calma. Eu estou preparando. Você está desvendando o lado blogueiro da Tati. Tá. Não me desafie, porque eu já estou no processo. Na verdade,
verdade, vai ter sim. Então me siga no Instagram, que logo mais daqui, não vou falar agora, daqui uma semana ou duas, porque não, porque eu ainda estou no momento de montagem, mas vai ter várias dicas de total, coisas para se fazer na África do Sul e tudo mais. Até para quem quer ir como turista, quem quer morar lá, quem está indo conosco na Good Hope. Então vai ter essa montagem aí legal para vocês. Ah, que joia. Já fica a dica aí, hein? Hashtag fica a dica da Tati. Vamos seguir a Exato. Tati. Bom, mas partindo aqui para o final, né, do nosso papo, a hora passa, a gente nem Passa, é percebe. tão gostoso falar da África do Sul que nem dá para sentir, né? Não é? Eu quero reforçar, então, que a Starways, além da parceria direta com as escolas, né, ou grupos educacionais, a gente se preocupa muito com a qualidade dos cursos oferecidos, né, com a qualidade das instituições. A pandemia nos mostrou também que isso é muito importante, então a gente vê que a Good Hope tem aí, né, essa força toda, tá de pé, as coisas já estão acontecendo. A gente pode ir com tranquilidade para lá, oferecendo segurança e garantia. A gente valoriza muito o investimento do estudante, por isso que é importante conversar bastante, oferecer várias opções, e Cape Town realmente é uma opção a se pensar, a colocar aí dentro do planejamento, né? Além disso, né, a gente sabe que o estudante também vai ter suas responsabilidades, né? Como a gente falou, tem gente que vai limpar a casa? Tem, mas a comida dele, cuidar da geladeira dele, fazer a cama dele, né? Isso tudo é o que faz parte da experiência do intercâmbio e, com certeza, enriquece muito como ser humano, né? Uma falha durante esse processo pode causar enormes frustrações, por isso que a gente tem esse acompanhamento, né? Então, isso ajuda muito nessa jornada, porque é uma jornada de vida, né? E aí eu te faço um convite para você que está aí assistindo a gente, seja agora no ao vivo ou no gravado, vamos começar a planejar o seu intercâmbio, que limite a gente já viu que não tem, nem de idade, né? Exato. Tá? Vou pedir aqui para você deixar, então, o seu recado final para o pessoal. Gente, ó, eu sou suspeita para falar, a gente falou muito da África do Sul. Eu acho que existe sim a oportunidade para aqueles que querem viajar agora, tá aí. Para quem quer planejar mais para frente, continua linda e maravilhosa. E realmente, para sentir toda essa energia, né? E toda essa vibração que é a África do Sul, é só estando lá. Não adianta eu ficar babando o ovo aqui, que eu sempre faço. É realmente vivenciando. A Vanessa esteve lá, ela vivenciou tudo isso. E é um lugar que é incrível e te conquista de dentro para fora, na verdade, que eu falo. Mexe lá no coração, desde o momento que você pisa no aeroporto. Você já sente a vibração do lugar. E é onde o seu intercâmbio, eu falo que intercâmbio ele é importante para todo mundo e em todo lugar do mundo que tenha um intercâmbio. Mas a África do Sul te dá o a mais, que eu falo, que vem aquele calorzinho humano de dentro, porque te passa esse carisma total aí da cultura, da população e do que você vivencia. É isso que eu tenho para falar desse país que eu amo tanto. Ai, que gostoso. A gente costuma dizer aqui na Starways que a gente quer oferecer experiências transformadoras. E Exato. A gente sabe que transformação só acontece pela educação, né? Sim. E a educação, quando passa pelo sensorial, ela fica. É o que acontece quando a gente chega em Cape Town, né? Sim, então, você chega em Cape Town, essa energia é o quê? São as cores, é o som do mar, são pôr do sol, né? Tudo. Pôr do sol, um mais lindo que o outro. Do que o outro, exato. Então, assim, a experiência sensorial de Cape Town, ela é muito, muito forte. Então, eu fui realmente, mas confesso que foi um taste só, foi muito pouco tempo. Vou voltar. É um lugar que, assim, eu quero levar meus filhos, inclusive, porque tem muitas coisas que eu não fiz, que eu quero fazer com eles, né, também por lá, seja no turismo. Agora, eu vou seguir a Tati para aprender dicas aí do turismo também. E é isso, gente. Eu quero agradecer aqui quem esteve conosco, a Tati, né? Essa sua disponibilidade aqui para falar com a gente. Mas isso é muito importante para nós, passar essa segurança para os nossos clientes, que nós estamos em contato com as escolas. E vamos embora para Cape Town, que está aberto aí nos recebendo, né? Logo também a gente vai estar com vacina aqui também, indo com mais tranquilidade. Mas preservando, mantendo os protocolos, né, de Covid, a gente consegue fazer uma convivência adequada e dá para tocar a vida, né? Isso que eu acho que é o mais importante. Que são as regrinhas que a gente tem feito na escola, né? A gente mede a temperatura dos alunos todos os dias, mantém um gráfico,
tem álcool gel espalhado, tem que estar de máscara, shield para ir para a sala de aula, você senta na sua cadeira na mesma durante o seu período todo. Então, os cuidados necessários para você também ter uma experiência, uma vivência tranquila nesse seu intercâmbio, nesse seu voluntariado também, né? Então, isso é muito importante. Porque não adianta você ir com medo, você tem que ir tranquilo e vivenciar com tranquilidade toda essa experiência incrível. Com certeza. E a gente vai marcar outra live só para falar dessas coisas da comunidade que a gente adora. Tá joia, vamos sim, pode deixar. Muito obrigada, gente. Tchau, Eu Tati. agradeço. Fique bem, Beijo. grande beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.